Começa agora pela TV Câmara de Itajaí mais um Câmara Aberta, pelo canal 14 da Claro TV e também no YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí. Uma iniciativa do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina pretende estimular a inscrição eleitoral de adolescentes, a fim de aumentar o número de eleitores entre os jovens de 16 e 17 anos. É a campanha #Bora Votar. E para conversar conosco sobre esse e outros assuntos está aqui o juiz do Pleno do TRE e diretor da EGESC, o Dr. Rodrigo Fernandes. Dr. Rodrigo, seja muito bem-vindo aqui ao Câmara Aberta. Muito bom dia, muito boa tarde, tudo bem? Para nós aqui do Tribunal Regional Eleitoral é uma honra estarmos aqui mais uma vez com a Câmara de Vereadores de Itajaí, falando um pouco desse belíssimo e tão importante projeto que é o Bora Votar. Com certeza, é um prazer para nós também lhe receber aqui mesmo que virtualmente. A gente sabe que o senhor está aí, né, em Florianópolis, daqui um pouquinho tem a sua sessão do Pleno, mas eu queria começar com o assunto que, no caso, lhe trouxe aqui, né, que foi a Justiça Eleitoral fazendo essa campanha, Meu Primeiro Título, #Bora Votar. Por que a Escola da Justiça Eleitoral resolveu fazer essa campanha? Veja, Liz, no dia 13 de setembro deste ano, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, ele lançou essa campanha em nível nacional. Então, cada TRE pode ou não pode, de acordo com as suas prioridades, de acordo com seus programas, encampar ou não essas campanhas de nível nacional. E o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina percebeu, de fato, um déficit muito grande desses eleitorado do que nós chamamos de jovem eleitor, que são aqueles entre 16 e 17 anos, que a Constituição, em seu artigo 14, fala que o voto e o alistamento eleitoral, ou seja, o cadastramento da pessoa na Justiça Eleitoral é facultativo, ou seja, faz se quer. Só para ter uma ideia, nós constatamos que há 10 anos atrás, exatamente há 10 anos atrás, nós tínhamos aproximadamente 77 mil jovens eleitores, em setembro de 2011. Esse número de Santa Catarina? De Santa Catarina, 77 mil jovens eleitores em 2011 em Santa Catarina. No início da nossa campanha, em setembro de 2021, nós constatamos apenas 15 mil eleitores. Muito embora o eleitorado total de Santa Catarina tenha aumentado em 500 mil. Ou seja, aumentamos 500 mil eleitores em 10 anos e, mesmo assim, regredimos de 77 mil para 15 mil. Então, nós constatamos, de fato, uma necessidade de tentar inserir esses jovens, né, integrar esses jovens no processo eleitoral como um todo, até que, porque nós sabemos, o alistamento eleitoral lhes confere a plena cidadania. Então, esse foi o grande motivo que nos fez aí rodar aí grande parte do estado e abraçar essa campanha desde setembro deste ano. E, assim, um dos vídeos que o senhor trouxe aqui, que foi um dos vídeos que foi gravado a campanha, foi na maior escola pública de Santa Catarina, que é o Instituto Estadual de Educação aí em Florianópolis. Além dessa escola, que é a maior do estado, em quais outras escolas e cidades vocês estiveram pessoalmente fazendo esse cadastramento? Pois não. A campanha, então, conforme eu mencionei, ela foi lançada no dia 13 de setembro. Então, nós tivemos, tanto a Escola Judiciária quanto o Tribunal Regional como um todo, duas estratégias. A primeira delas foram as visitas em loco, né, em algumas escolas e cidades estratégicas do Estado. E a segunda estratégia foi justamente através das redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, né, demonstrando como se faz o voto, vídeos explicativos, bem-humorados, para que eles possam ser replicados. Em relação às visitas, nós começamos em Florianópolis e já visitamos Joinville, Blumenau, Criciúma, Chapecó, São Miguel do Oeste, Lages e, por último, na última semana, fechamos esse primeiro ciclo de visitas na cidade de Itajaí, no Colégio Nereu Ramos. E falando agora aqui da cidade onde nós estamos, né, que é Itajaí, o Colégio Nereu Ramos deu também bastante resultado para vocês, como foram bastante jovens querendo realmente fazer o seu primeiro título?
Elisa, eu vou te confidenciar que eu, como diretor da escola, e a escola encampou essa campanha, quem dirige essa campanha pelo tribunal, eu fiz um único pedido ao presidente do tribunal, o desembargador Fernando Carione, é o seguinte: desembargador, vamos fechar essa campanha em Itajaí, porque, e muito embora eu não tenha nascido em Itajaí, todas as minhas raízes, os meus pais moram aí, os meus amigos são daí, eu moro em Itajaí, meu escritório da advocacia é em Itajaí, então eu tenho uma relação afetiva com Itajaí, muito embora não tenha nascido aí. E principalmente no Colégio Nero Ramos, onde eu estudei até a 8ª série. Então, de certa forma, foi uma escolha também pessoal, né? Então nós juntamos o útil ao agradável para que encerrássemos essa campanha no Colégio Nereu Ramos, e eu não sei exatamente quais foram os resultados efetivos ainda aí em Itajaí, porque ainda não apuramos esses dados. Mas o que eu posso lhe dizer é que até semana passada, antes de iniciarmos a campanha em Itajaí, nós já tivemos um incremento de aproximadamente 33% daquele número dos jovens eleitores desde o início da campanha. Era 15 mil, atualmente nós estamos com 20 mil eleitores, isso dados da semana passada. Isso é bom, mas ainda distante daquela realidade de 10 anos, né? Esse é o É, nosso alvo. e assim, tem muita gente que ainda questiona esse poder de colocar o jovem para votar. Ele acha que as escolhas talvez não vão ser as mais adequadas ou que não tem a maturidade. Enfim, tem uma série de pessoas que são contra a essa medida, que é uma medida que já está prevista nacionalmente e tal, já está consolidada, mas ainda tem muita gente contra. O senhor imagina que isso também pode ter influenciado, tipo assim, a um desestímulo do jovem de se alistar? Sem dúvida O alguma. alistamento eleitoral? Sem dúvida alguma. Um dos motivos possíveis, né, muito embora a Justiça Eleitoral não tenha paralisado seus serviços, mas de fato a pandemia ela implicou aí em outras prioridades, né? Então, um dos motivos nós acreditamos que seja a pandemia, mas também através de pesquisas que fizemos, há sim um desinteresse total dos jovens no cenário político brasileiro. A política hoje ela tem sido vista por eles como algo pejorativo, dada talvez a polarização política que nós temos em nível nacional, né? Mas o fato é que há sim uma associação negativa de grande parte da população leiga, né? Justamente por não se envolver em relação à política, e isso acaba os afastando de querer se envolver. Então, esse programa do Bora Votar, meu primeiro título, busca resgatar justamente isso, dizer que sim, a política ela é composta por pessoas boas, e mesmo que não fosse, as pessoas boas têm que ocupar os seus lugares. Então, quanto mais eles participarem, maior senso crítico eles terão, maiores informações eles terão, estarão mais protegidos quanto às fake news, não é? Quanto às desinformações, que nós chamamos tecnicamente, e principalmente eles vão poder defender alguns pleitos que são pautas deles, dos jovens, né? Eles têm que se colocar dentro desse cenário para que sejam vistos pela política local, porque eles têm pautas próprias. Inclusive, não é só o direito de votar, é o direito de ser votado. Nós temos, para vereador, 18 anos você já pode ser votado. Então, quanto mais cedo aquele jovem inicia a sua vida buscando conhecer os aspectos eleitorais, os aspectos políticos, tendo visão crítica, quem sabe ele não pode, daqui a pouco, aos 18 anos, se candidatar ao cargo de vereador municipal. Então, sem dúvida alguma, nós enxergamos aí um grande potencial para a democracia brasileira, que são esses jovens. E ainda com relação a essas restrições que aconteceram por causa da pandemia, mas também, por outro lado, não só apenas na Justiça Eleitoral, mas de uma maneira geral, houve uma corrida, digamos assim, teve que ser apressado esse processo todo de transferir tudo para online. E está muito fácil de fazer o título eleitoral hoje, que é uma coisa que pode atrair os jovens, que é exatamente, ele não precisa se deslocar até o cartório eleitoral, ele vai fazer isso pela internet. Perfeitamente. Eu tenho dito o seguinte, que a pandemia ela acabou acelerando vários processos, né?
Então, de tudo que, mesmo a pandemia, que é algo muito ruim, nós conseguimos extrair algo bom, que é justamente essa aceleração tecnológica, as pessoas se acostumarem com o virtual também. E na Justiça Eleitoral não foi diferente, nós tivemos que rapidamente nos adaptarmos aos serviços virtuais. Então, hoje, não só o voto é possível fazer em 5 minutos, tanto pelo computador, quanto pelo smartphone, você consegue fazer em 5 minutos o seu título. Também as transferências de domicílio eleitoral, as regularizações, todos aqueles serviços que antes era necessária a presença do eleitor na zona eleitoral, hoje ele pode fazer online. E um detalhe, eu acredito que até as eleições presidenciais de 2022 ainda não serão retomados os serviços de biometria. Então, até lá, até que seja retomado esse serviço, o título pode ser feito pela internet e depois, num segundo momento, vai ter esse cadastramento. Daí sim, pessoal, na Justiça Eleitoral. Com certeza. Doutor Rodrigo, a gente precisa fazer um pequeno intervalo e na volta nós continuamos falando sobre a Justiça Eleitoral, voto, título e tudo mais que contempla as eleições e o processo democrático. É só um minuto, a gente já volta. E nesse Câmara Aberta, a gente continua entrevistando aqui o juiz do Pleno do TRE de Santa Catarina, Rodrigo Fernandes. Doutor Rodrigo, a gente terminou o primeiro bloco falando um pouquinho desse desinteresse do jovem em votar, em fazer o título de eleitor e tudo mais. Mas também há um certo, não um desinteresse da população em geral, mas muito, nos últimos anos, aconteceu um processo de desconstrução de uma imagem positiva que existia na Justiça Eleitoral, como a seriedade das votações, a segurança da urna eletrônica, uma porção de campanhas falando contra a eleição e contra a urna. No seu entendimento, como fazer para reverter isso? Na verdade, isso é da natureza humana, na verdade, as críticas, então, principalmente, se afloram num cenário político, não é? O fato é que a Justiça Eleitoral, ela tem uma série de estratégias para que a população tenha acesso à informação, né? Então, nós estamos aí em várias cidades. Eu vou falar do Tribunal Regional de Santa Catarina, né? Mas essa é uma realidade quase que nacional. Nós somos compostos por juízes e promotores eleitorais que estão nas comarcas, que acompanham as zonas eleitorais, tem os tribunais regionais eleitorais dos estados, nós temos o TRE em Santa Catarina, e temos o Superior Tribunal Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, que fica em Brasília hoje sob a presidência do ministro Luiz Roberto Barroso. Então, uma coisa são os processos judiciais eleitorais, que isso cada candidato a vereador, por exemplo, cada candidato a prefeito, a governador, é um processo, no mínimo, que tramita perante a Justiça Eleitoral, que faz toda a fiscalização da regularidade das contas, do dinheiro gasto na campanha, das propagandas, das representações, por exemplo, compras de voto, toda a lisura do processo eleitoral passa pelo Tribunal Regional Eleitoral e pelos juízes eleitorais, né? Outra situação é a área administrativa do tribunal, e dentre eles a questão da votação em si, né, que nós vemos a cada 2 anos, temos as votações municipais e temos as votações gerais. Tivemos em 2020 as eleições municipais, prefeitos e vereadores, agora em 2022 as eleições gerais para presidente da República, senador, governador, deputado federal e deputado estadual. Então, a população em geral, elas só lembram da Justiça Eleitoral Nas eleições. Basicamente nas eleições, mas o fato é que o Tribunal Regional Eleitoral e a Justiça Eleitoral, ela trabalha o ano inteiro, quase todos os dias. Então, é muito trabalho. E uma das principais estratégias, nós temos certeza, para recuperar a confiança da população no processo eleitoral, na democracia, nesse processo que deságua, em última instância, na democracia, é a informação.
né? Então, nós temos uma campanha de combate muito forte à disseminação das fake news, né? Das desinformações. Temos, na última campanha, nós firmamos acordos já com as plataformas digitais, Facebook, WhatsApp, Instagram, de modo que, através da inteligência artificial deles, eles possam coibir aquele impulsionamento automático, né? Aquelas mensagens limitando aqueles encaminhamentos de mensagens, por exemplo, porque a internet ela trouxe luz a uma realidade daqueles que estão mal intencionados, por exemplo. Eles viram ali na internet um terreno fértil para disseminar as inverdades. Sempre teve fake news, mas não na proporção que nós temos hoje por causa da internet. Todo mundo se sente no direito, né? Porque antigamente era a questão do boato, era a conversa, mas ela não ia muito além da vizinhança. Hoje, com a internet, ela atinge, praticamente, se precisar, atinge o mundo inteiro. Ela é Então, avassaladora. e é exatamente nesse nicho que estão pessoas tentando, não se sabe com qual intenção, desqualificar tanto o trabalho da Justiça Eleitoral como um todo, mas especificamente o uso de uma tecnologia que é uma tecnologia que o Brasil é vanguarda e exportou para o mundo todo, que é a da urna eletrônica. Quer dizer, totalmente consolidada, né, há muitos e muitos anos. Todos os políticos que aí estão e que aqui estão se elegeram por meio da votação eletrônica e agora tem um processo aí de desqualificação em discursos e tudo mais, e principalmente na disseminação de notícias falsas, porque a gente fala fake news, né, parece um nome muito bonito, mas na verdade é notícia falsa, é falsidade. Exatamente. Na verdade, insatisfeitos, né? Insatisfeitos, eles possuem essa narrativa de desqualificar, inculpar um terceiro por suas derrotas, né? Vendo um cenário ruim, eles têm que achar um culpado para tentar desqualificar o resultado legítimo das eleições. E como bem falasses, a urna eletrônica, ela é uma criação brasileira há 25 anos. Esse ano, em março desse ano, completamos 25 anos de existência em todo o território nacional. Até hoje não houve sequer um indício de fraude levado adiante, no sentido de ter descoberto de fato uma fraude. Vários partidos políticos foram eleitos e perderam o poder e voltaram ao poder com as urnas eletrônicas. Nós tivemos a alternância do poder em todas as esferas e até hoje não houve uma denúncia séria sobre isso. Então perceba que se houvesse de fato alguma possibilidade de fraude, alguma quadrilha, vamos colocar assim, muitos falam, né, que há pessoas por trás disso que vão manipular o resultado das eleições. Em 25 anos nunca teve sequer um indício levado a sério. Nós fomos agora, esse ano, em abril deste ano, eu tive a oportunidade de representar o TRE nas eleições presidenciais do Equador como observador eleitoral internacional. Lá ainda a contagem é por papeleta. É assustador o que a gente vê lá e na maioria dos países da América do Sul, por exemplo, em América Latina, em El Salvador também, em México. A apuração ela é em papeleta, nas escolas, dentro de uma caixa de papelão, e depois, quando acaba, 2 alunos vão tirando os votos, vão contando, e um terceiro vai, através daqueles risquinhos no quadro negro, fazendo a contagem dos votos. Como Depois era eles no pegam... Brasil há 40 anos. Exatamente, eles fazem o totalizador, 80 votos para um, 70 para outro, assinam e mandam para uma apuração geral. Então veja que nunca estaremos imunes às críticas, né? Principalmente às críticas dos insatisfeitos. Nós não temos dúvida de que a tecnologia está aí, nós temos que acompanhar a evolução da tecnologia. Eu acredito, pessoalmente, que em alguns anos nós vamos poder votar das nossas casas, pela internet, pelo celular, terão instrumentos para isso. A grande questão é o Brasil evoluir no que se refere à questão de república e sentimento democrático, de cidadania, porque temos hoje o voto obrigatório, né? Então isso é uma outra discussão, e temos também o sigilo dos votos. Então, tudo isso vai implicar, tem que andar junto essa discussão, andar junto com a evolução tecnológica. E assim, sucintamente, doutor Rodrigo, existem muitos meios para se averiguar a segurança das urnas.
né? Se eu não me engano, agora há pouquíssimo tempo, acho que questão do último mês, houve não sei se uma auditoria ou algo assim, em que várias entidades, inclusive as Forças Armadas, a sociedade civil, OAB, diversas esferas, todos os partidos políticos, representantes de partidos políticos, foram convidados a acompanhar essa auditoria, a fazer essas intervenções, e muitos simplesmente não mandaram Ex- ninguém para é- acompanhar. E depois, exatamente, como é que vai falar exatamente. que a coisa está errada? Nós chamamos popularmente de eleição paralela, tá? Na verdade, sempre existiu. Todo o processo, desde da formatação das urnas até o estocamento delas, até levar para o local da eleição, o lacramento das urnas, tudo isso é acompanhado pela Polícia Federal, e promotores de justiça, juízes de direito, a sociedade civil como um todo, que nem a senhora falou, os partidos políticos são convidados, e aí nós temos a eleição paralela, né, que é aquela que a gente, um dia antes da eleição, nós sorteamos aleatoriamente várias urnas no estado todo. O tribunal, com esse sorteio, teve uma agora de São Miguel do Oeste, por exemplo, vai buscar essa urna, acompanhada da Polícia Federal, essa urna que ela iria inicialmente para o local de votação, então essa urna é retirada, é trazida aqui para a sede, para o Tribunal Regional Eleitoral, e aqui é feita uma eleição paralela. Esse último ano foi feito na sede da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui de Santa Catarina, onde a sociedade civil fez um primeiro voto na papeleta, nas cédulas, depois, com auditoria filmado 24 horas, aqueles votos que estavam em cédulas foram passados para a urna eletrônica e, ao final, foi comparado exatamente os votos do papel com o voto eletrônico, foi exatamente o mesmo resultado. Ou seja, se existisse alguma fraude para um lado ou para o outro, lembrando que era a mesma urna que iria, no dia seguinte, para o local de votação, com certeza haveria alguma inconsistência. E até hoje nunca foi constatada nenhum tipo de inconsistência nesse processo. Exatamente. A urna é segura, nunca é demais Sem dúvida falar, né? alguma. E tem vários mecanismos de auditoria. Nós queremos a urna auditável. A urna ela é auditável com vários mecanismos da tecnologia da informação e tem o boletim de urna, que ao final da apuração dos votos, a urna imprime o resultado. Então, aquele resultado que é informado para o Tribunal Superior Eleitoral, que é divulgado, ele tem individualmente, em cada urna ele é impresso. Então, até hoje, não houve nenhum indício de fraude, e sim, a urna ela é segura. Exatamente. Doutor, a gente tem que fazer mais um pequeno intervalo e na volta a gente continua aqui falando sobre eleições, processo eleitoral e segurança da votação, entre outros temas. É só um minuto, a gente já volta. E nós voltamos para este, que é o último bloco do Câmara Aberta, com o juiz do Pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, Rodrigo Fernandes. Doutor Rodrigo, a gente já falou bastante sobre segurança da urna, né? Nunca é demais falar, mas a gente tem alguns outros tópicos aqui que eu elenquei que eu acho que é importante, algumas outras medidas que o Tribunal Regional Eleitoral e o TSE também, né, de vez em quando em campo. Eu acho que essa semana ainda vi uma campanha do TSE nesse sentido para que o incentivo ao mesário voluntário. Acho isso bem importante porque, por exemplo, eu sou mesária voluntária. Eu me inscrevi para ser mesária. As pessoas dizem assim, mas como? Tu vai perder teu dia? Não, eu estou ganhando meu dia. Né? É bom, né, que a comunidade esteja inserida também, a comunidade também saiba que ela tem o seu dever de votar e ela tem o seu direito, mas também é um dever e um direito participar dali no dia, ajudando a Justiça Eleitoral a promover a democracia. Exatamente, na verdade isso é um dever de cidadão, é um dever cívico que incumbe a todos nós, não é? Então, de fato, há, assim,
Várias pessoas falam, meu Deus, eu vou perder o meu domingo, vou perder meu dia nisso. De jeito nenhum, ao contrário, você vai participar de um processo democrático que vai definir a vida do teu município, do teu estado e do teu país. Então, você está inserido nesse processo todo. É assim como eu falo quanto ao voto. Ah, mas é um voto só. É o meu trabalho individual. Mas a soma de um em um faz o todo. Então, nós temos que resgatar essa consciência cívica e cidadã, porque só assim a gente vai conseguir, de fato, reivindicar. Porque nós somos muito bons em cobrar, né? Em cobrar explicações, em criticar, mas e o que nós estamos fazendo pelo nosso país? Então, sim, nós temos uma campanha de incentivo ao mesário voluntário para que ele venha, não porque foi convocado, mas sim porque ele quer participar, né? Ainda nós, infelizmente, depois das eleições, foram vários os casos onde nós tivemos que julgar aqui as multas, as penalidades das pessoas que foram convocadas e não compareceram, mas o fato é que a maioria, graças a Deus, eles garantiram todo o processo eleitoral, porque se os mesários não forem, não ocorre eleição. Então, eles garantiram o processo eleitoral mesmo em meio à pandemia, né, com todos os cuidados necessários, né, tivemos aqui vários pedidos de querendo justificar a ausência por causa da pandemia, mas o fato é que o Brasil não pode parar, nós tivemos uma eleição com data prorrogada por causa da pandemia, né, mas com todos os cuidados e, se Deus quiser, as pessoas ainda, os brasileiros ainda hão de resgatar esse sentimento cidadão. E é muito fácil, o dia passa tão rápido e é bom ver as pessoas, você conhece um monte de Sim, gente, acompanha de perto como é que se processa, vê a lisura de que a hora que sai lá a zerésima, na primeira, antes de abrir a exatamente, votação, a gente faz um boletim de urna, sai tudo que a gente chama de zerésima, né? Sai tudo exatamente, zeradinho ali, quer dizer, não tem voto para candidato nenhum, é a segurança de que aquela urna, ela não foi violada, né? exatamente. Então, assim, se as pessoas fossem mais mesários, quisessem participar mais da eleição, até iria coibir esse tipo de especulação, né, infundada de Exatamente. que há fraude, né? Isso, busque saber, né? Busque se envolver, né? Quanto mais próximo, e aí também isso vem ao encontro da nossa campanha Bora Votar, quanto mais próximo você está da justiça eleitoral, maior senso crítico e maior conhecimento você vai ter. Com certeza. Doutor, eu queria falar também rapidamente aqui, agora até coincidentemente, essa semana eu creio que deva ser votada uma moção aqui na Câmara de Vereadores em apoio a uma campanha tanto do TRE aqui de Santa Catarina, como eu imagino que dos outros tribunais regionais também, dos outros estados, para que a apuração volte a ser feita nos estados, porque parece que na última eleição ela foi toda centralizada em Brasília e aí acabou gerando atrasos, porque o movimento é muito grande. É necessário mesmo se fazer, realmente é muito mais prático e rápido se fazer a apuração no estado primeiro e depois mandar essa informação ao TSE? Veja, essa foi uma decisão administrativa na última eleição da cúpula do Tribunal Superior Eleitoral. A nossa legislação estabelece que a apuração cabe aos juízes eleitorais e aos tribunais regionais eleitorais. E o Tribunal Superior decidiu, por uma política administrativa, que nós não sabemos, centralizar toda a apuração, a divulgação de votos lá pelo Tribunal Superior Eleitoral, No conforme DivulgaCand. foi chamado, numa divulgação grande, no supercomputador. O fato é que, por uma questão lógica, nós podemos imaginar o seguinte: nós temos numa eleição municipal quanto presidencial votos no Brasil inteiro. São mais de A 5 partir da... mil municípios, né? Exatamente. Então você imagina o engarrafamento de dados que isso pode ocasionar para funilar num único sistema apurador e se qualquer problema que dê em qualquer dos estados trava o resultado do Brasil inteiro. Ao passo que se você fizer apuração local, eventual problema que ocorrer em outro estado da federação, por exemplo, não vai afetar a apuração do meu estado, do meu município, né, ou da minha região. Então, esse seria um primeiro ponto. O segundo ponto, ele se refere a essa questão da morosidade de divulgação.
Antes era muito comum, nas eleições anteriores, em 20 minutos, 30 minutos, ocorria a festa da democracia. Aquele candidato já sabia que era eleito, já ia para o povo, para os seus eleitores, e já fazia a festa e já sabia o resultado. Na última eleição, em 2020, nós ficamos aqui, me lembro, no Tribunal Regional Eleitoral, até 22h30, ainda não tínhamos apurado 100% dos totalizadores, aguardando o resultado, a divulgação do resultado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, há sim uma campanha no sentido de resgatar e trazer de novo a apuração para os juízes eleitorais, para os tribunais regionais eleitorais, tirando essa centralização do TSE, né? E com isso nós contamos, sim, com a moção das câmaras de vereadores, das assembleias legislativas do Brasil inteiro, porque, sim, os tribunais regionais eleitorais, eles acreditam que, com a descentralização, todo mundo ganha com isso. Com certeza. E o TRE daqui, que sempre foi um dos primeiros, se não em várias eleições, o primeiro a divulgar, a fechar a apuração com 100%, pode voltar a sê-lo, né? Exatamente. E o Tribunal Regional Eleitoral, com muito orgulho que eu tenho de fazer parte dessa corte, ele é, sim, um tribunal de vanguarda, né? Em vários momentos históricos, vide o que nós conversamos agora há pouco da urna eletrônica, e também em várias campanhas cidadãs Brasil afora, e também no que se refere à agilidade da apuração dos votos. Com certeza. Doutor, nosso tempo já está meio que esgotado, mas eu queria assim, que o senhor só destacasse, enfatizasse a importância tanto de você fazer seu título em tempo hábil, quem é jovem fazer o título também, fazer a transferência, parece que fecha o cadastro eleitoral em maio do ano que vem, né? 4 de maio, exatamente. Nós não vamos deixar para a última hora, né? Sim, não, exatamente. Nós temos até o dia 4 de maio para realizar todas essas, fazer o primeiro título, mudança de domicílio eleitoral, regularização de título, até 4 de maio de 2022. Eu vou trazer aqui só um dado para vocês terem noção da importância. Nós tivemos as eleições suplementares da cidade de Petrolândia, aqui de Santa Catarina. Isso ocorreu em junho deste ano. Não pôde ocorrer por uma questão jurídica, lá em 2020, ocorreu a eleição municipal agora em junho deste ano, e nós fomos lá acompanhar essa eleição. A diferença de votos entre o prefeito eleito e o segundo colocado foram de apenas 16 votos. 16 votos. Na verdade, 9, né? Porque se desses 16, se 9 votassem para o outro, mudaria o resultado da eleição. Então, você imagina que, de fato, você pode mudar a realidade do teu município, do teu estado, do teu país, com a somatória de todos os votos. Nós temos hoje, só para fechar, aproximadamente, nós estimamos 170 mil jovens eleitores, jovens, não jovens eleitores, jovens de 16 a 17 anos, que ainda, no estado, que ainda não tiraram o seu título de eleitor. Então, há muito trabalho que se fazer, a Justiça Eleitoral de Santa Catarina está empenhada nisso, e nós contamos com o apoio de vocês, de toda a imprensa, das câmaras de vereadores, para que juntos a gente possa conseguir chegar a esse objetivo. Com certeza, é só acessar lá no site do TRE, para todas as indicações e bora votar. Bora votar. Doutor, muitíssimo obrigada pela sua entrevista e conte sempre aqui com a Câmara de Vereadores. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Muito boa tarde, senhor. E muito boa tarde a você também que nos acompanha, e obrigado por nos acompanhar sempre no canal 14 da Claro TV e no YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí. Até o próximo Câmara Aberta.